Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubá, sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em seu corpo, as doenças que interferem em sua saúde. Hoje o programa Saúde em Foco da TV Tubá tem a grata satisfação de trazer um especialista, um proctologista, na área muito importante, porque nós sabemos o número de enfermidades que acomete esta região, principalmente a nível do intestino. Por isso, nós estamos aí com a presença do Dr. Gustavo Botega, proctologista da Provida, da Socimed, do Hospital Nossa Senhora da Conceição, filho da nossa terra, formado aqui na faculdade da Unisul. Isso é muito importante, né? Gustavo, é um prazer tê-lo aqui, para a gente bater um papo agradável sobre esta área. Boa noite, Dr. Mário. Boa noite aos nossos telespectadores, né? Boa noite à nossa população aqui de Tubarão, né? Para mim é um imenso prazer estar aqui na TV Tubá, né? Na Rádio Tubá aqui, conversando com o senhor, tirando algumas dúvidas, buscando educar a população, né? Saber qual especialista procurar, fazer uma educação, uma prevenção primária, buscar sempre, né? Fazer a população conhecer um pouco mais da nossa especialidade e ter um pouco mais de familiaridade com as doenças e as enfermidades que acometem essa parte do tubo digestivo. Perfeitamente. Antes da gente entrar, eu gostaria que tu esclarecesse qual é a função do proctologista, porque nós estamos falando para o público de um modo geral. Em que área que abrange essa especialidade? Bom, doutor Mário, a coloproctologia, que é a especialidade em que eu, né, minha subespecialidade, na verdade, ela é uma área da cirurgia geral, tá? Em que ela cuida de doenças clínicas, das enfermidades clínicas e cirúrgicas do intestino, tá? Intestino fino, intestino grosso e o canal anal, tá? Ela é uma especialidade que cuida de diversas enfermidades. As enfermidades mais frequentes e prevalentes, elas compõem aquelas que pegam o cólon, o reto e o canal anal. Mas a gente trata todas de maneira igual, né? As patologias vão desde o câncer do intestino, desde a diverticulite aguda, as doenças inflamatórias intestinais, as hemorroidas, as fístulas, as fissuras, de maneira mais leiga, né? A constipação intestinal, o intestino preso, os sangramentos digestivos, né, que se exteriorizam pela parte baixa do canal anal, né? As perdas de peso, né? Alguma alteração do hábito do intestino, né? O intestino e, enfim, diversas enfermidades e aquelas patologias que acometem o canal do ânus, as hemorroidas, né, fissura, fístula, são essas enfermidades que a gente cuida. Muito bem. Para que o público entenda um pouquinho, o intestino, como que se compõe o intestino humano? Assim, doutor Mário, as partes deles. O intestino, basicamente, a grosso modo, nós temos dois segmentos divididos, né? A gente tem o intestino fino, o intestino delgado e o intestino grosso, certo? Eles têm duas funções bem específicas e distintas, apesar de complementares. O intestino fino, o intestino delgado, é basicamente composto, são três segmentos principais. É o duodeno, que começa logo depois do estômago, sim, o jejuno e o íleo, tá? O intestino delgado, ele tem principalmente uma função de absorção. Absorve os nutrientes, vitaminas, sais minerais, ferro, o intestino fino tem uma função hormonal, vários hormônios são produzidos nessa região, e tem também a função imune, né? Porque a gente sabe que vários antígenos, né, várias bactérias entram e a gente precisa do tubo digestivo para combater algumas bactérias que podem causar algum mal à nossa saúde. Então, basicamente, uma função de digestão, complementar aquela digestão iniciada no estômago e a absorção. O cólon, né, o intestino grosso, né, o cólon e o reto,
ele basicamente, grosso modo, ele faz um pouco, nos segmentos mais iniciais, ele complementa um pouco dessa absorção de água e eletrólitos, né? Quando chega o líquido, né, o efluente ileal naquela região, ele ainda não tem aquele aspecto final do conteúdo fecal que é eliminado habitualmente. Então, o cólon à direita, mais perto, né, do intestino fino, ele faz essa absorção final de água e depois, mais para o fim, a gente tem a formação do material fecal e o reto, a porção final, é para um reservatório. Ótimo, muito importante. Bem explicado, então. O telespectador entendeu, afinal, qual é a importância disso aí. Mas sabemos que o intestino, principalmente o intestino grosso, é sede de patologias. Sim. E são patologias, muitas vezes, que podem levar a complicações mais sérias. Sim. Mas vamos começar assim, um pouquinho, falando um pouco sobre a doença de Crohn, que eu acho que ainda muitas pessoas são acometidas pela doença de Crohn. Afinal de contas, o que é a doença de Crohn? Doutor Mário, a doença de Crohn é uma doença inflamatória do intestino, tá? Ela é uma doença que pode ir da boca ao ânus, mas ela acomete principalmente o intestino delgado e o intestino grosso. Hoje a gente sabe, né, os estudos mais recentes nos mostram que ela não é uma alergia, porque as reações que acontecem no organismo humano são diferentes, mas ela é uma reação anômala aos antígenos, né, a pequenos pedaços de bactérias que nós temos em determinados segmentos do tubo digestivo. Então o organismo, né, aquela função imune que a gente conversou há alguns instantes, o organismo ele reconhece aquilo de maneira anômala e ele tem uma reação exacerbada. E aí que se começa, tem um fundo genético, né, que você tem uma predisposição genética e uma interação ambiental, né? O meio em que se vive é determinante para você ter a doença. E ela é uma doença bastante grave que promove muitas vezes uma inflamação bastante importante no intestino e que muitas vezes causa um prejuízo muito importante à saúde do indivíduo e muitas vezes pode levar até a óbito, né, quando não tratado, pode evoluir para um câncer do intestino, né, pode surgir aquelas pequenas perfurações no intestino, formar comunicações anômalas e isso tudo causar desnutrição, perda de força de trabalho. E qual é a sintomatologia da doença de Crohn? Ela tem uma idade para começar ou é variável? Assim, ele pode acontecer, a doença de Crohn, como as doenças inflamatórias do intestino, bem como a retocolite, elas podem acontecer em qualquer idade, não existe. Mas a gente sabe que tem um pico de distribuição bimodal. Ela é mais comum acontecer dos 15 aos 30 anos. Mas também tem uma segunda população que pode acontecer, que é dos 50 aos 70 anos. A gente tem alguns tipos, dentro da própria doença de Crohn, a gente pode ter alguns subtipos dela que vão levar a algum grau, né, de sintomatologia. No geral, o que a gente tem? Dependendo, né, se inflama, se entope o intestino ou se perfura e faz uma comunicação, a gente pode ter dor abdominal, perda de peso, sangramento, um estufamento, um inchaço muito importante depois da alimentação. A gente pode ter vários distúrbios nutricionais, né? Basicamente a gente tem que é dor, sangramento no intestino, diarreia, perda de peso, vômito, né? Ótimo. E ela pode acometer vários segmentos do cólon, do intestino grosso? Sim. A doença de Crohn ela tem uma particularidade que ela não é contínua no segmento que ela acomete. Então ela pode ter segmentos acometidos com segmentos normais, no mesmo segmento do intestino. Isso é muito importante porque isso determina a sintomatologia que o paciente vai apresentar, determina o tratamento que ele vai se submeter, determina o segmento que a gente vai fazer com esse paciente. E o que tu acha, assim, está chegando recente com essa especialidade, os avanços hoje nesta área no tratamento da doença de Crohn? Assim, doutor Mário, os avanços, eles
é uma coisa assim sensacional o que tem acontecido, né, com a engenharia genética que hoje a gente tem. Num passado não tão distante, o senhor sabe disso, que a gente tinha praticamente aminosalicilato, mesalazina, sulfasalazina e corticoide para tratar. Perfeitamente, isso aí. E não faz muito tempo que Não a gente faz tinha muito isso. tempo. Hoje, cada ano surgem medicações diferentes. Uns 10 anos para cá, acho que mudou muito. Mudou muito, né? E assim, a gente sabe que são medicações que eventualmente fazem infusão venosa ou fazem aplicação, como o paciente com a diabetes faz, mas são excelentes medicações e junto com elas vieram novos conceitos de tratamento da doença. Basicamente, não se mudou muito a incidência daqueles pacientes que se submeteram a tratamento cirúrgico. Sim. Mas surgiram muitas medicações. A gente tem anti-TNF, que são medicações que usam na veia, que usa até para artrite reumatoide, para várias outras medicações. É uma doença autoimune, então eles estão descobrindo isso aí, né? O tratamento muitas vezes é similar, né? Na verdade, esses tratamentos mais modernos, eles vieram da reumatologia. Né? A reumatologia que forneceu essa medicação, né? Esses pacientes têm muitas manifestações articulares. Tem, né? Tem. E foi aí que você começou a usar essas medicações que são infliximab e adalimumab e que você trouxe essas medicações da reumatologia. Deixa eu te perguntar, alimentação muda alguma coisa? Alimentação na doença de Crohn, existe restrição? Assim, ó, a gente sabe que a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, a doença inflamatória em geral, eles têm uma relação com o meio ambiente. E nisso se insere a alimentação e que aí a gente vê aquela predisposição e o meio ambiente atuando. Isso é uma dúvida muito frequente dos pacientes com relação ao que comer. O que os estudos falam? Em geral, a gente quer nesses pacientes que eles atinjam. Antigamente, provavelmente quando o senhor começou, se queria que o paciente ficasse bem clinicamente. Isso. Se ele ficasse bem, o médico que faria o segmento clínico, ele já estava satisfeito. Hoje a gente quer, além disso, que quando você fizer um exame de colonoscopia ou um exame endoscópico do intestino, você consiga achar cicatrização. E o paciente com cicatrização endoscópica e bem clinicamente, ele praticamente tem pouca restrição alimentar. A gente faz mais a restrição alimentar por uma dieta leve, sem tanta gordura, sem tanta coisa, com mais fibra, fruta, verdura, legumes, evitar muito leite que costuma fermentar um pouco o intestino. O álcool, ele é praticamente proscrito, a gente não indica o uso de álcool, principalmente porque são medicações que aumentam muito a chance de infecção, então o álcool diminui a imunidade. Então a gente, basicamente se o paciente não estiver bem clinicamente. Se ele estiver bem, ele praticamente tem uma vida normal. Ficou muito bem explicado. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos já.